Boa noite, mais uma vez, a nossa quarta e penúltima aula do nosso curso de Introdução à Geografia e Arqueologia Bíblica. A Escritura, através das evidências, trata-se do livro de Josué. E lá, eu quero confirmar contigo, Reverendo Daniel, estamos conseguindo gravar? Está tudo direitinho? Podemos formalmente começar? Bom, creio que sim. Vamos lá, então, irmãos, a Escritura através das evidências, livro de Josué. Precisamos, como sempre, fazer algumas considerações, né, na nossa projeção para o livro. Em primeiro lugar, trago aqui, desde já, nossas tratativas iniciais. O livro tem por nome seu autor mais comumente conhecido, o próprio Josué. Esse nome é a alcunha do livro na raiz greco-latina, né, como sempre. O local onde tudo acontece é Canaã, né, o deserto palestino, o deserto moabita, né, saída do deserto arábico para a entrada, então, em Canaã, na Palestina. O autor do texto é o próprio Josué. Ao longo da história, temos visto algumas edições, né, por parte de Samuel, por parte de Esdras, né, sendo assumidas nos estudos manuscritológicos. A versão, né, original, o significado da expressão Yehoshua ou Yehoshua, do nome de Josué, é a salvação vem do Senhor. Josué tinha um outro nome, o Oshua, né, ou Oséias, do qual o próprio Moisés lança a mão e muda o seu significado. Moisés dá um novo nome para Josué, uma vez que este será o seu substituto. Em primeira instância, não em total instância, né, porque este é aquele que é o semelhante a Moisés, que seria levantado. Claro que isso se cumpre de maneira completa no Senhor Jesus. Mas aqui, de maneira pontual e objetiva para os filhos de Israel, o representante substituto é o próprio Josué. Não à toa, nós vemos no texto, em primeiro lugar, o livro começando, né, com a promessa de Deus de que seria com Josué, como foi com Moisés, de que seria com Josué e ele deveria andar na lei que o servo Moisés entregou, com força, coragem, com entrega, com convicção. E também, já entrando na terra prometida, cruzando o Jordão e olhando a Jericó, ele recebe das mãos do Senhor, da boca do Senhor, as mesmas palavras que Yahvé havia entregado a Josué, a Moisés, antes disso, né? Retira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. Quando vai receber das mãos deste anjo do Senhor as orientações sobre como deve proceder ali. E é muito interessante porque o próprio nome Yehoshua ou Yehoshua é o mesmo nome que recebe Jesus, que principia a salvação que vem do Senhor, a salvação que é o Senhor. E o nome Yeshua seria uma contração aramaica da contração hebraica Yehoshua. Então, Jesus se chama Josué. Ele é o cumprimento pleno da promessa feita por Moisés, da parte do Senhor, cumprida previamente em Josué, completada totalmente no Cristo. Então, há uma ligação direta com Josué, até pelo propósito, pelo próprio nome, de mostrar que a salvação, que o resgate vem do Senhor. Algo que acontece no ministério real de Josué mesmo. Bom, além desses detalhes, nós vemos, como sempre perguntamos, né, onde essas coisas acontecem. Coloco aqui dois mapas que fazem não apenas o caminho, a subida do deserto arábico até o deserto de Moabe, frente onde vão passar o mar, nas imediações sobre o Mar Morto,
entre Gilgal e Jericó, onde vai acontecer a entrada da Terra Prometida. Vamos lembrar que desde a subida lá em Cades Barneia vem acontecendo tentativas de adentrar, seja por Cádiz, depois por Edom, e eles são sempre impedidos. Apenas agora, ao nordeste, chegando em Moabe, eles vão poder adentrar pelo Rio Jordão. Esse é o mapa da direita. O mapa da esquerda faz a divisão das tribos e do encargo que receberam as tribos de terminar de expulsar dos seus territórios divididos os inimigos remanescentes. Isso é muito importante para o nosso entendimento do texto, porque aqui começa a se configurar o cumprimento da promessa do Senhor, de que formaria um povo para si. Ele seria Deus deste povo, e este povo seria o seu. E ele venceria as batalhas de Israel. Ele iria à frente, eliminaria os inimigos, e Israel possuiria a terra. Os filhos de Israel possuiriam terra que não cultivaram, que não construíram, que não imediatamente conquistaram. O Senhor ia derrotar os inimigos. E essa promessa começa a se cumprir a partir das narrativas do texto de Josué. Bom, quando ela acontece, como temos visto aqui, uma linha do tempo, né, acompanhando os últimos acontecimentos, desde o êxodo do Egito até a chegada, propriamente dita, da ocasião da conquista da Terra Prometida, e então o fim dessa conquista, que durou entre 29 e 30 anos, pelo próprio texto de Josué. É muito interessante observar isso, porque nós sabemos que quando Josué morreu, ao fim deste livro, ele tinha 110 anos. Se a conquista durou entre 29 e 30 anos, quando iniciou a conquista, ou seja, quando Josué assume o manto de Moisés para chefiar o povo, ele tinha entre 80 e 81 anos de idade. Ou seja, quando a gente está aí pendurando as nossas chuteiras, Josué estava iniciando um novo cargo, e não é qualquer tipo de tarefa. Ele está à frente de um povo, à frente da conquista da Terra Prometida, não apenas como dirigente do povo, mas como general, como chefe militar. E isso, nesta idade, também seria, no mínimo, né, surpreendente. Como isso acontece? Aqui entra o segredo do livro. Em primeiro lugar, este livro não é um livro das crônicas da guerra dos filhos de Israel conquistando a Terra Prometida. Não são crônicas de guerra, não são relatos bélicos. Ao mesmo tempo, este livro não trata sobre a vida íntegra e firme de um homem de Deus, de um líder do povo, do próprio Josué. Não. Estes são elementos, são personagens do livro que conduzem as narrativas, ou melhor, que são conduzidos pela narrativa. E como já falamos sobre o que é uma narrativa é a história das ações de Deus através das ações dos homens na história. Então, o personagem principal, o eixo deste livro, é o próprio Deus. E, dentre das variadas narrativas deste contexto, há algumas narrativas singulares que entregam com propriedade esse entendimento. Aqui nós dividimos o livro em 3 etapas. A entrada na terra e a vocação de Josué, o chamado dele, a conquista da terra, a missão de Josué, e a divisão da terra, e então a morte de Josué, a conclusão desse ministério, vamos chamar aqui, bélico de 30 anos, por assim dizer. Também dividimos essa promessa cumprida entre algumas etapas durante as narrativas do livro. Nós temos a travessia do Jordão, a celebração da Páscoa e o chamado de Josué. Isso é Deus preparando o povo, separando o povo, consagrando o povo. Afinal, literalmente 40 anos depois que se atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Rio Jordão. 40 anos depois de ter sido celebrada a Páscoa, é celebrada a Páscoa novamente. 40 anos depois de terem sido circuncidados os filhos de Israel, novamente eles são. Há uma transição da promessa para a geração de Moisés, bem como a consagração dessa nova geração sob os auspícios da mesma promessa, da mesma aliança, do mesmo compromisso do povo para com o Senhor e do Senhor para com o povo que ele chama de seu. Então, Deus consagra o povo a partir destes elementos.
Deus cumpre a sua promessa destruindo os inimigos, com a destruição de Jericó, de Ai, a destruição da coligação dos 5 reis que se unem contra os filhos de Israel, de forma poderosa, inclusive com prodígios, chuva de pedras, entre outros grandes sinais. Depois que a terra está conquistada, que esses inimigos poderosos são vencidos pelo Senhor, nós vemos que é dado ao povo a condição também de completar este domínio, expulsando das suas terras locais, agora com as tribos divididas, o restante dos inimigos que estavam ali. São proibidos de permanecer com eles. A ordem é que os expulsem, que eles não fiquem lá. Não há mistura entre os povos. E depois o povo se consagra a Deus. Veja, Deus consagra o povo, Deus destrói os inimigos. Deus dá mandamento ao povo para o domínio da terra e o povo responde a essa consagração. O tabernáculo que vai em Gilgal, o altar que é construído da além Jordão, começando a ser construído no próprio Jordão, como a gente ainda vai ver, e o voto de servidão, a chamada da aliança no fim dessa projeção de domínio que vem da boca de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é um texto sobre a família da fé, sobre a família cristã, mas um texto sobre o compromisso da aliança. O compromisso de andar com este Deus, de reconhecer este Deus, de se reservar, de se consagrar a este Deus, que Josué e sua linhagem estão assumindo. E que o povo diz, assumiremos contigo. Este é o nosso Deus. Nós também sabemos que o livro de Juízes, que principia uma geração que esquecera-se de Josué e desse compromisso, não se consagra devidamente como se consagrou ou se reservou ou mesmo prometeu a geração de Josué. E as coisas se concluem de maneira bem diferente. E há um contraste realmente entre esses dois livros, né? A fidelidade que leva à vitória, livro de Josué, a incredulidade, a infidelidade que leva à derrota, livro de Juízes, e como a ação do Senhor de zelar pelo povo, de construir o seu próprio povo é sempre necessária, mesmo que através de libertadores que são homens, apontando que a libertação completa e eficaz não poderia vir apenas por homens, mas necessariamente seria completada no Senhor Jesus. Bom, essa é a divisão também dos episódios e dos livros e como a narrativa se amplia ao longo destes fatos. Nesses 2 primeiros blocos do livro, o foco da nossa análise de hoje, em especial as batalhas lutadas pelo próprio Senhor, sinais de Deus no livro. Por exemplo, ele secou as águas do Jordão, ele destruiu a Jericó, enviou chuva de pedras, parou a terra a pedido de Josué. É isso aí, gente. O sol já está parado, né? Ninguém parou o sol, não. Quem parou foi a terra. Esse foi o cumprimento do pedido de Josué. Claro que há uma cosmovisão específica dentro dos personagens da Escritura, na sua percepção local, que os impede de entender como é o funcionamento do universo. E como a gente já falou, o objetivo da Escritura, apesar de criar uma dinâmica de percepção para nós em como vemos o mundo, em como transformamos o mundo, ou seja, o texto bíblico não serve, não tem por objetivo, né, o esclarecimento cósmico da origem e funcionamento das coisas criadas, né? Não é esse o objetivo. Então, a gente querer utilizar textos assim para falar o que movimenta e o que deixa de se movimentar no cosmos não é bom proceder, não é o objetivo do texto. Então, a gente quer focar principalmente nesses 2 primeiros sinais de Deus no livro, nessas 2 primeiras narrativas e trabalhar um pouco arqueologicamente como nós lidamos com elas. Afinal, o texto de Josué é um texto muito representado, muito conhecido, mas talvez nada seja tão conhecido pelas representações clássicas da Escritura como a Batalha de Jericó, como dentro deste livro, né? Ou mesmo fora do livro, como Parábolas de Jesus, ou como a narrativa de Jonas e o grande peixe. Existem alguns textos que são muito mais representados. A Batalha de Jericó é um destes textos. Então, eu quero focar nesse acontecimento e como a gente vai lidar com alguns documentos, em especial um grande documento que a gente já comentou aqui sobre eles, os Paralelos de Ras Shamra. Serão estes
os inscritos que nos acompanharão hoje. Esses inscritos fazem parte do Antemenec. A gente já falou um pouco do Antemenec, ou Antemenar. Ele é um templo de todos os deuses. Tá vendo? Por trás do termo paralelos de Hashanah, também a gente já falou que quando o termo paralelos aparece na descrição, tradicionalmente ele quer falar sobre a disposição desse documento. Paralelos, tradicionalmente, querem dizer sobre tábuas de argila ou tábuas argilosas que compõem as paredes de um templo. E esses registros, esses documentos, vão nas paredes de respectivo local, não precisa ser um templo, né? Então, os paralelos de Hashanah, tradicionalmente esses que quero tratar, vêm do Antemenec ou Antemenar. O que isso significa? O templo de todos os deuses, o lugar da descida, o lugar da presença dos deuses, né? Esse templo se encontra na cidade de Ugarit, perto da região costeira da Síria, né, da fronteira da Síria com o Líbano, próximo à cidade de Latáquia, né? E esse templo de todos os deuses, bem como o Rumenac, o Palácio de Todos os Reis, são duas grandes edificações dessa cidade que são muito comuns ao longo de todo o Oriente Antigo, em especial as cidades caldaicas, né? As cidades cassitas, babilônicas, mesopotâmicas, né? Inspirada nesta torre, na função dessas torres, é que nós construímos arqueologicamente a proposição da Torre de Babel, a ideia de uma torre para unificá-los, a gente inclusive citou um pouco disso na aula de Gênesis, né? Onde ali cada deus, cada povo, Ugarit trata-se de uma cidade muito cosmopolita, né? Onde muitos reis que por ali passavam tinham um aposento no Palácio de Todos os Reis, e os seus escribas desenhavam, anotavam, registravam a história do seu rei nas paredes deste aposento, bem como a história dos seus deuses nas paredes do altar do deus de cada nação, que ganhavam um espaço dentro do templo de todos os deuses, do Antemenac. Mais ou menos como funcionava o Areópago lá com Paulo. Lembra? O Areópago, um grande templo com altares para deuses diversos, e se o seu deus não estivesse lá, ele poderia ser adorado no altar do deus desconhecido. Paulo lança a mão disso, como já também tratamos aqui em nossas aulas. O Antemenac é isso. E esses registros dos povos amorreus, ou de maneira mais larga, dos povos fenícios, é isso mesmo. Os amorreus não são apenas os povos fenícios, né? Não de maneira, vamos dizer, literal. É como a gente podia dizer, nós somos brasileiros, no entanto, somos capixabas, somos cariocas, somos gaúchos, ou seja, há diferenças, né, culturais muito expressivas que, no entanto, não nos destituem do encargo ou da alcunha de brasileiros. Então, quando a gente fala que os fenícios eram os amorreus, nós não estamos fechando a etnia fenícia dentro da construção identitária deste povo, mas eles são fruto dessa variação, né, da pluralidade fenícia. Isso é importante para a gente, porque é muito comum a gente olhar para os povos da Bíblia, heveus, aqueus, jebuseus, amorreus, entre outros povos citados, e não encontrarmos, né, pares deles na história. A gente olhar livros de história, documentos históricos, não encontrarmos esses nomes em lugar algum. Isso é muito simples, né? A palavra de Deus, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, são escritas numa percepção linguística diferente do que a história na nossa percepção é. Vamos dar um exemplo. O Antigo Testamento é escrito em hebraico. Logo, a projeção dos nomes obedece à língua hebraica, obedece à língua aramaica, ou mesmo à expressão caldaica, que é muito, ou seja, original dos caldeus, que aparece nas narrativas da Escritura. Quanto à nossa história, é escrita sob a percepção greco-romana, com radicais gregos e latinos. Então, um jeito de dizer amorreus, dentro da nossa perspectiva, seria, de forma geral, fenícios. Então, muito mais conhecidos por nós, todo mundo, com certeza, lá pelo quinto ano, quinta série ou sexto ano, né, na escola, pelo menos deu uma olhadinha nestes povos, talvez não tenha voltado a estudar, mas conheceu essa cultura mesopotâmica, egípcia, cananita, com alguns nomes específicos, né? Por exemplo, como a escritura chama a nação egípcia Misraim,
né, o nome do descendente de Cã, que fundou esta cidade e esta região. Ou, por exemplo, como a Escritura chama o rei persa Quiartiaia, a Escritura chama ele de Assuero. No entanto, a língua grega chama ele de Xerxes. Ou seja, os três são o mesmo rei em três descrições históricas diferentes. Então, o rei dos 300, lá de Leônidas, e os 300 espartanos, o rei Xerxes é, na verdade, o rei Assuero da Escritura. É por isso, quando ele tem frustrado a sua campanha na Grécia, que ele retorna para as terras da Pérsia, que ele está triste, que ele decide assumir uma nova esposa, porque primeiro ele dá uma festa para mostrar o seu poder, a sua esposa Vasti não responde ao que lhe é esperado, e ele então toma uma nova esposa, pela frustração daquela campanha. Então, sim, a história está ligada, mas nem sempre nós fazemos a conexão por causa de um esquadro linguístico divergente, diferente. Então, a necessidade da análise histórica de um primeiro olhar que analisa o conteúdo, a língua adequada, a proposição literária dos documentos e da narrativa, a construção contextual, então a tradução, e para então a comparação desses termos. Ou seja, é um serviço, sim, exaustivo, longo, mas não quer dizer que ele seja difícil ou algo deste tipo. Principalmente, muitos outros estudiosos já o fizeram por nós. Então, além de focar neste documento, e neste esquadro linguístico que nos permite saber que é a proposição cultural fenícia que faz parte deste contexto, nós vemos aqui um pouco, né, uma das quinas do sítio de Khirbet et Sultan. Khirbet é literalmente como falamos sítio, et Sultan, o nome da cidade, a cidade das palmeiras, trata-se da cidade de Jericó. Então, quando a gente está falando do sítio, né, é um sítio que ainda existe até hoje, pode ser visitado, é um local turístico. Quer dizer que eu quero lembrar que a gente tem que entender um pouco do que é essa cidade para entender o que vai acontecer ali. Então, desde já, eu convoco aos queridos que estão com as suas Bíblias próximas, que abram no texto de Josué, capítulo 6, e deixem a Bíblia aberta, porque como o texto se principia. Ainda no capítulo 5, na verdade, no verso 13, nós vemos Josué, depois da travessia do Jordão, depois de ter celebrado a Páscoa, depois de ter circuncidado os filhos de Israel, está Josué ao pé de Jericó, quer dizer, bem próximo, termo do Oriente Antigo para grande proximidade. Ele está olhando, contemplando toda Jericó de maneira próxima, e ele levanta os olhos e olha. Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que está vendo Josué. Bom, a expressão é uma expressão comum para nomear as cidades do Antigo Oriente, Tel, neste caso, Tel et Sultan, a cidade sobre a montanha, né? As muralhas, a cidade forte sobre a montanha. É um nome naturalmente recebido por Jericó. Jericó é um nome também, é uma alcunha muito utilizada pelos gregos e romanos para falar sobre esta região. Cidade das Palmeiras era como ela ficou conhecida no Oriente Antigo. E a gente precisa entender como que ela é. Vocês vão ver que, pelas imagens que a gente coloca, ela é uma elevação, ela é uma colina, uma montanha, por assim dizer. E é o que significa, literalmente, a palavra tel. O que é um tel? Vocês vão ver que existem outras cidades na Escritura que começam com essa expressão, tel. Por quê? Porque é uma expressão de qualidade, de tipo de cidade. O que é um tel? Né? Os irmãos vão ver que na Escritura, não só na Escritura, mas em documentos históricos, é uma expressão comum, é uma nomenclatura comum às cidades do Oriente Antigo. O que é um tel? Pensem assim, numa planície. Esta planície, nela é edificada uma cidade. E esta cidade é arruinada, é destruída, ela se torna maldita, né, dentro da percepção do Antigo Oriente, né? E ela, então, é aterrada, soterrada, coberta com terra, para que o mal, inclusive a maldição, seja enterrada. Então, uma colina acaba sendo edificada sobre a cidade arruinada, sobre as ruínas da antiga cidade. Então, essa elevação, né, que acontece, que é construída sobre uma cidade anterior, é o que recebe o nome de Tel.
E a cidade de Jericó, ela está edificada, né, a Jericó da geração do texto que estamos lendo, que é a Jericó número 4, quer dizer o quê? Que há ou melhor, que há 3 outras Jericós, outras cidades anteriores edificadas e arruinadas embaixo deste tel, embaixo dessa colina que cobre essas ruínas malditas. A ideia é que a bênção da nova cidade sobrepõe a maldição das antigas cidades arruinadas. Há um documento uma inscrição dentro desses paralelos de Rashan, que ainda diz que os amorreus entendiam que esta seria a última Jericó, a superior, a mais bendita de todas elas. Então, essa é a expressão do tel. A ideia é que sobrepor a maldição da ruína com a bênção da edificação. Então, a gente entendeu como, ou melhor, onde se constrói essa cidade. Naturalmente, ela já se eleva do chão por alguns metros. E a nossa Jericó, de maneira específica, em Khirbet et Sultan, no sítio de Et Sultan, que é a Jericó já a número 4, né, há 3 Jericós abaixo dela, ela já se ergue, ela já começa a sua pavimentação a 4,5 metros do chão. Há um muro em torno de todo o tel, de toda a colina, para deixar a pavimentação plana, que nós chamamos de muro de retenção, que é um muro de arrimo, por assim dizer, que ele é um muro um tanto quadrado, 4,5 metros de altura, por mais ou menos 4,5 metros, ou em alguns locais 6 metros de largura, a fim de iniciar a pavimentação do tel de maneira plana. Então, há um primeiro muro. E pela base, melhor, pelos alicerces edificados sobre o primeiro muro, nós podemos estimar também certa altura do segundo bloco de muros, os muros de contenção. O primeiro bloco de retenção em volta do tel, para pavimentação, um segundo bloco de muros de contenção, para fortificação da cidade. Este segundo bloco, por algumas pedras de basalto que compõem os alicerces sobre o primeiro pavimento de muros, dá a ideia de que a altura de algumas torres ao longo do muro iria entre 15 metros a 18 metros de altura. Quer dizer que o muro, depois de elevado a 4,5 metros do chão, viria mais 15 metros ou 18 metros e meio de altura. Ou seja, a parte mais alta possível deste muro seria por cerca, né, de 23 metros, por assim dizer, mais ou menos um prédio aí, se um andar tem cerca, né, de 3 metros, né, um prédio de quase 8 andares, né, algo muito baixo mesmo não. Nem, ao mesmo tempo, algo incrível para a larga construção da história. No entanto, para o mundo antigo, era, sim, surpreendente, mas também, bem de longe, a única cidade fortificada. Fortificar cidades era comum. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, estes muros, por exemplo, da cidade de Jericó, que a própria cidade, vamos dizer que circundando a cidade, essas muralhas que circundavam ela inteira, deveriam ter mais ou menos entre 800 metros a 1,1 quilômetro, ou seja, de toda essa, vamos dizer, de toda a muralhação da cidade, né? Ou seja, não é uma cidade tão grande, não é assim. As cidades do mundo antigo não eram tão enormes, principalmente quando a gente olha para o mundo antigo com os olhos anacrônicos, né, do nosso tempo e do nosso país. O Brasil é enorme, o Brasil é muito grande, né? Mas nós vemos que a nação de Israel cabe dentro do estado do Sergipe, né, como a gente falou, né, um pouco no livro do Êxodo, né? Então, a noção espacial, quando a gente olha para o Oriente Antigo e olha para o Brasil, ela não pode ser medida com o que nós entendemos do Brasil. É uma região muito menor, muito pequena, um terreno muito mais acidentado, muito mais montanhoso, né, que compõe a geografia cananita. Então, a gente tem que ter essa percepção à mão, não a nossa condição. Por isso, a anacrônica, né, que a gente não pode levar o nosso termo para o texto, mas irmos ao termo do texto. Esse é o bom proceder de uma pesquisa. Né? Então, não é nada mais natural que Josué levantar os olhos e olhar. Afinal, ele olha para este
colosso amuralhado, que é a cidade das palmeiras, a cidade de Jericó. E também é natural nós entendermos que o que Josué foi fazer lá. Nós vimos ao longo de toda a narrativa da peregrinação, do Êxodo, Deus trazendo os planos, a nuvem indo à frente, mostrando por onde o povo deveria seguir em procissão, por onde o povo deveria ir seguindo o seu Deus, Deus orientando nas batalhas, Deus suprindo e sustentando nas batalhas. Nós vemos que Deus entrega o projeto de destino e de guerra ao povo. Nada mais natural que esperar a entrega do projeto de Deus frente ao princípio da conquista, a cidade de Jericó, por onde eles entraram. Nós vamos ver também que quando Josué está ao pé de Jericó, levanta os olhos e olha para isso tudo, ele vê um homem. Diz o texto que este homem está com uma espada nua nas mãos, ou seja, uma espada fora da bainha, uma espada nas mãos. Ou seja, ele, frente à cidade inimiga, vê um homem com uma espada em punho e, logo, como nós também entenderíamos, ele pergunta, é dos nossos ou dos adversários? Está com a gente ou está com eles? É do bem ou é do mal? É o que ele pergunta para este homem. Só que esse homem dá uma resposta surpreendente, porque ele não diz que é do bem, que é o que nós esperaríamos. Ele não diz que é dos nossos. Ele diz, não. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ora, ele é a primícia, o primeiro, o mais importante, o príncipe, o principal do exército do Senhor. O próprio anjo do Senhor. O próprio Jesus. Ele se propõe e se impõe a Josué, o que inclusive nos dá alguns elementos para entendermos que ele é o Cristo, que ele é o próprio Deus, porque ele fala com a autoridade do próprio Deus. Ele fala as palavras que o anjo do Senhor falou a Moisés na sarça, retira a sandália dos pés. Ele é adorado por Josué e permite essa adoração. Nós já vimos outros anjos receberem tentativas de adoração e impedindo. Não, isso não deve acontecer. Este anjo permite ser adorado, fala com a autoridade, fala as palavras do próprio Deus. É o próprio Deus, é o próprio anjo do Senhor, que é Jesus antes da encarnação. Ou seja, este anjo diz, não, ele não é dos nossos, ele não é amigo, ele não é simplesmente do bem, como nós entenderíamos. Porque esta batalha não é uma batalha pelos filhos de Israel. Esta batalha é um cumprimento dos propósitos do próprio Deus, que é o rei de Israel. O rei do povo que ele tomou para si e vai lutar as batalhas do povo. Esta é uma batalha do próprio Deus. Por isso, não. Ele é o próprio Senhor e acaba de chegar. E ele vai dar uma tarefa para os filhos de Israel. Bom, antes ainda de trabalharmos um pouco mais dessa tarefa e da conquista que vai seguir, vamos falar um pouco mais da realidade de Jericó, para que tenhamos mais alguns elementos. Bom, a gente vê aqui, eu coloquei águas divinas como próximo tópico, porque é natural que no panteão de deuses conhecidos e reconhecidos pelos fenícios, pelos amorreus e ao largo majoritariamente dos povos cananitas, estes deuses são oriundos das águas, ou seja, retiram seus poderes das águas. E então era natural na cultura antiga que você edificasse ou fortificasse uma cidade para que ela se tornasse elevada quando ela estivesse próxima às correntes de águas, porque estaria próxima da base de poder do seu Deus. Veja que Jericó, apesar de ser uma cidade alta por estar em cima de um tel, ela está muito abaixo do nível do mar, mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. Uma das cidades mais baixas do mundo, por assim dizer. A ideia é que ela se tornar elevada e forte não está na sua altura e muralhas, mas na proximidade das águas. Algo bem interessante a ser observado. Esse panteão enoteísta, como já temos visto nas outras aulas, o que significa enoteísmo, crer na pluralidade de deuses, por muitas vezes geográficos, deuses regionais, e a adoção pessoal de um Deus para se seguir. Por isso, a cidade que segue o Deus deste rei. Muda o rei, pode mudar o Deus. Cidadãos desta região podem ter deuses pessoais, mesmo que proponham homenagem ao Deus do rei, como também isso homenageiam o próprio rei. Enoteísmo, prática comum
do Antigo Oriente, prática majoritária do Antigo Testamento. O politeísmo ainda é um tanto futuro para esse recorte temporal. Bom, esse panteão destes deuses eram deuses que subiam das águas profundas, que habitavam nas águas profundas. Nós temos uma imagem do nascimento de Dagon, onde ele sai das águas e se revela para o mundo, a partir dessa saída. Vamos mostrá-la aqui. Por isso mesmo, as campanhas, a conquista, o território destes deuses acompanhavam o curso das águas. Então, nada mais natural para que os povos que adoravam estes deuses expandissem o seu território pela expansão do território de seu Deus, pela expansão do território divino, logo seguindo o curso dos rios, por onde se seguia as suas campanhas militares, não de maneira única, mas de maneira majoritária. Cavalgar sobre as águas, a ideia de utilizar embarcações, era quanto mais se lançava em favor dos deuses, mais favor dos deuses se recebia. Eles deviam tocar as terras que as águas tocavam. Não à toa, os fenícios são grandes mestres das navegações. E mesmo os fenícios, a partir da autoridade do rei de Tiro, fecham um contrato com o rei Salomão para construir o porto de Jope e entre outros, como também conduzir as rotas de Ofir, as rotas dos tesouros do rei Salomão, uma rota que demorava 3 anos para ser percorrida. Os fenícios eram exímios navegadores também por cumprimento do mandamento de seus deuses. Por fim, a força bélica de Jericó, que é onde eu queria chegar, que era uma resposta à bênção destes deuses, era reconhecida no Oriente Antigo. Essa Jericó que estamos falando era reconhecida no seu tempo. Há uma carta do general Horum Morhadad, na verdade, sobre o cerco egípcio hitita. Ele escreve ao faraó Tutmoses, ou mesmo de maneira grega, o faraó Ramsés II. Ele escreve a esse faraó falando sobre os cercos de Canaã, sobre a batalha entre os egípcios e os hititas, uma guerra que estava acontecendo neste período, pedindo para que se evitasse um cerco na cidade das Palmeiras. Porque essas cidades fortificadas eram uma nação de uma cidade só. Ou seja, eram uma nação dentro daquelas muralhas. Então, não eram a área de influência e de abrangência, eram os limites fronteiriços. A fronteira não era só territorial, como a gente entende hoje, mas os limites de alcance de influência. E essa cidade em especial, não sendo a única cidade dos amorreus, nem mesmo a única cidade dos fenícios, no entanto, um cerco ali seria muito penoso na letra de Horum Morhadad. Ele diria que muitos homens e muita energia, por assim dizer, se perderia numa campanha infrutífera contra esta cidade, que nem foi dominada e também é evitada pelos hititas. Então, a intenção do texto apesar de não ser falar do poderio bélico de Jericó, reconhece esse poderio. Nós temos outros documentos, inclusive presentes nos paralelos de Ras-Shamra, que falam sobre como os habitantes dos amorreus na cidade das Palmeiras, não apenas nela, mas ela é uma das citadas, eram exímios estrategistas e procuravam edificar suas cidades em barreiras naturais. Uma barreira natural dessa região era o próprio Rio Jordão, que não é tão assoreado, e tão mais leve quanto ele é hoje, mesmo que nunca tenha sido tão largo e tão amplo, mas era uma barreira natural pelas suas fortes correntezas. Nisso já ganhamos alguns dados para poder olhar um olhar um pouco mais preciso para o que vai acontecer, para a cena dos próximos capítulos. Eu trouxe aqui também mais algumas imagens da cidade de Jericó, do sítio de Khirbet et-Sultan. Vocês podem ver, está vendo aqui abaixo do piso, onde os turistas estão fotografando, está o muro de retenção. O primeiro bloco de muros, lembra, de 4,5 metros, ele está aqui embaixo. Ele quase, em sua totalidade, está preservado, porque o aterramento da revolução do solo, da sobreposição das camadas estratigráficas, vamos dizer, engoliu esse primeiro pavimento. Então, ele está bem conservado, porque ele foi soterrado, através das eras e da história. Esse é o muro de retenção. Sobre ele viria o muro de contenção. Mais imagens aí.
Imagens de prospecção, de escavação, de detalhamento, como os irmãos vão poder resgatar da nossa primeira aula. Aqui é interessante. Bom, esse muro que está ao noroeste da cidade de Jericó foi um muro edificado pelo período de Herodes, né? Quando Herodes ele reconstruiu Jericó. Ele não reconstruiu a Jericó do período de Josué. Nós vamos ver que nos tempos de Acabe, Riel vem tentar também, por mandado, né, vem tentar reedificar a cidade que Deus amaldiçoou e condenou, e disse que nunca deveria ser reedificada, reerguida. Inclusive, este arquiteto pede seus 2 filhos. Então, ele abandona aquele projeto original, mas no futuro, uma outra Jericó é construída, anexa àquela, do lado daquela, a partir dos portões daquela antiga Jericó. Esta cidade de Jericó, que é renovada e reconstruída por Herodes e entregue aos romanos, é uma Jericó romana, uma Jericó greco-romana, é a Jericó que eles conhecem. É por isso, e é assim, inclusive, que nós resolvemos aquele velho atrito, aquele velho desajuste que a gente percebe nas narrativas do cego Bartimeu dentro dos evangelhos. Nós vemos um evangelho dizendo que Jesus estava entrando em Jericó quando vira o cego. Outro evangelho diz que Jesus estava saindo de Jericó quando encontrara com o cego. Afinal, Jesus estava entrando ou saindo? Eles se confundiram? A verdade objetiva é que os dois estão corretos. Essa Jericó, o portão de entrada da Jericó romana é o portão de saída da Jericó clássica. Mateus, quando escreve para os judeus, para os hebreus, fala com primazia, com destaque, da Jericó da terra prometida, da Jericó do cumprimento da promessa. Logo, o Senhor Jesus está saindo. No entanto, ou o inverso, né? No entanto, quando se fala a gregos e a romanos, como Marcos e Lucas o vêm trazer, eles falam no oposto, porque a Jericó em voga é a Jericó romana, conhecida pelos romanos, conhecida pelos gregos. Não a Jericó destruída há séculos, né, conhecida pelos judeus, né, pelos hebreus. Por isso que eu coloquei essa última foto aqui também. Bom, aqui eu coloco uma visão panorâmica projetada, né, de como seria, né, esta Jericó. Aqui um tel, uma elevação, os muros que a cercam, a cidade edificada dentro dela, e aqui, mais ou menos, para onde olhava Josué. A cidade edificada sobre o tel, pavimentada sobre o tel, profundamente fortificada, de fora a fora, uma cidade militarmente poderosa que nem mesmo os egípcios, né, procuraram combater. Ou seja, essa cidade, Jericó, esses habitantes, não precisam temer a nação, uma das nações mais poderosas de seu tempo, o Império Egípcio, em larga conquista, em brava guerra contra os hititas. Não faziam caso desta cidade para conquistá-la, pois lhes guardaria grande perigo, né? Grande perda. Aqui mais uma também construção digital, né, de como se elevaria os blocos dos muros. E então, voltamos ao texto para entender um pouco mais do que aconteceu. Aqui mostra uma imagem do nascimento divino, né? Como a imagem recebe o título, a riqueza das águas, a fortuna das águas. E aqui, ao centro, temos Dagon nascendo. Dagon vindo ao mundo, sendo puxado por Astaroth, né, entre outros deuses. Alguns pesquisadores dizem não ser Dagon, ser Baal, né, mas a intenção principal é mostrar da pluralidade de deuses recebendo uns aos outros, como tendo por natureza, né, a origem aquática desse panteão, né, destes deuses. Aqui mais uma imagem do deus Dagon, deus metade homem e metade peixe. Inclusive, algumas representações do deus Baal, como um deus metade homem e metade crustáceo. Mesmo quando Baal é representado com cabeça de boi, ele é representado também com barbatanas, né, com feições de peixes nos braços e no tronco. Né? Então, é muito comum ligar os deuses do Oriente Antigo com figuras aquáticas, em especial os deuses deste panteão. Aqui eu coloquei também uma visualização do Rio Jordão, de mais ou menos como funciona
né, a sua formação, os seus braços, seus afluentes e também o agito, né, das águas deste rio. Vocês vão ver que não é muito distante uma margem de outra. Há locais no Rio Jordão que as margens são mais largas, que são de 3 quilômetros, né, de distância entre uma margem e outra. Hoje em dia, há muito menos do que na antiguidade, não temos como medir, né, necessariamente todo o caminho do rio, mas nos é muito interessante entender o que aconteceu a partir dessa perspectiva. Porque, vamos lá, o Senhor instrui Josué para que faça o quê? Para que dê uma volta no entorno da cidade. Para que tenha o quê? Uma visão panorâmica das muralhas. Isso é muito incomum. É muito estranho. Porque nós vemos que Jericó, que não precisava temer o Egito, ou o Império Hitita, segundo o próprio Horum, né, Morhadad, estava comentando, na verdade, temeu os filhos de Israel. O verso 1 do capítulo 6 diz que Jericó estava lacrada, ninguém saía e ninguém entrava, por causa dos filhos de Israel. Porque eles estavam com medo. Faz sentido uma cidade tão poderosa, tão fortificada, temer nômades do deserto? Quando cidades menos fortificadas não temeram? O que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, essas imagens que eu coloquei, em especial a imagem da direita, é um grande equívoco histórico-teológico, né? Nada no texto influi que a queda dos muros de Jericó matou ou eliminou os soldados. Não. A narrativa, inclusive, fala da destruição de Jericó, não da guerra ou da batalha. Porque se nós virmos o texto, não há batalha, há execução. Não há resistência. Como uma cidade tão poderosa não resistira? No entanto, a imagem da esquerda é um pouco mais assertiva, pois nós vemos o texto dizer que as muralhas ruíram e o povo subiu após elas. Ou seja, o que aconteceu na prática? O muro de contenção caiu, ruiu. Para fazer o quê? Rampa, já que a cidade já se elevava a 4,5 metros do chão pelo muro de retenção. Ou seja, o muro caiu para que fizesse rampa para o povo subir e ter acesso à cidade de todos os cantos dela. Ora, então, não quer dizer que os muros ruíram e mataram inimigos. O objetivo deles era dar acesso à cidade, pelo texto, bem como também pela própria arqueologia. Nós temos, mesmo que com datação ainda um tanto imprecisa, possivelmente entre o ano 1550, antes da Era Comum, até o ano 1420, depois, ainda antes da Era Comum, mais ou menos, né, esses quase 100 anos que se dão de maneira... São 120, mas possivelmente vai aproximar um pouco mais de 1450. Né? Esses 100, 120 anos que vão, 120, 130 anos que vão acontecer de divergências na datação, datam o quê? É conhecido ou admitido, inclusive pelos detritos em volta, né, do muro de retenção, que há, sim, muralhas que cederam, que caíram. Alternativas como terremotos foram identificadas, afinal, um terremoto, de fato, aconteceu em 1550, por isso a data começa aproximada ao acontecimento deste terremoto. Não quer dizer que foi ele que ruiu tudo, mas a grande possibilidade que tenha sido ele, por essa descrição, mas até 1420 nós temos, né, resquícios datados desse ruir, né, dessas muralhas ali. Então, dentro desse período de tempo, é entendido que esta Jericó, por exemplo, teve, né, suas muralhas caídas. Também dito que talvez a Jericó de número 3 tenha ruído com o terremoto, tenha sido aterrada, e então esta seja a nova Jericó. Isso é apenas uma teoria de alguns pesquisadores, no entanto, ainda possível. Essa Jericó realmente é um tanto recente aos olhos da história. Bom, por que isso é importante para a gente? Vamos ver, gente. Vamos entender um pouco do que acontece. Deus dá uma ordem a Josué.
Nós vemos que ao longo do Êxodo, ao longo da peregrinação, Deus dava ordens ao povo e o povo murmurava. Deus prometia ao povo e o povo murmurava. O povo respondia com incredulidade. Deus demandava obediência, o povo respondia com infidelidade. Então, uma geração inteira fora substituída. E apenas Moisés e Caleb, daquela geração, adentraram a terra prometida, aqui na chefia do povo. Então, Josué responde, e o povo, a nova geração, responde de maneira completamente diferente do que a antiga geração respondera. Porque, veja, o anjo dá uma estratégia, dá um comando de batalha para Josué, circundar a cidade. Josué não entende o que é isso. Josué não sabe o que circundar a cidade significa, no entanto, o que ele faz? Reproduz a ordem igual aos filhos de Israel, que a cumprem de maneira completamente desprendida. Ora, o que é? A Arca da Aliança iria à frente. O que é a Arca da Aliança? O próprio Deus, o rei do povo, Deus no meio do povo. A Arca iria à frente. Atrás da Arca iriam levitas, com a trombeta, né, de chifre de carneiro. Após os levitas, com a sua trombeta de chifre de carneiro, iriam todos aqueles que podem portar armas. E a procissão se daria assim. E eles fariam isso por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, fariam isso 7 vezes. E então, com um grande grito, confirmariam o decreto das trombetas do Senhor, de destruição. Por isso, tão clara a noção que é a trombeta de chifre de carneiro, um chofar, que anuncia a voz do Senhor, o decreto do Senhor, o juízo do Senhor, e o juízo que é entregue ao povo de Jericó é a destruição, e as muralhas vão ruir, vão fazer rampa, o povo vai subir e todos morrem a fio da espada, exceto Raabe e sua família, que foram poupados pelo Senhor. Todos são executados, não tem batalha lá em cima. Isso nos é estranho. Por que o povo de Jericó não aproveitou que esses homens loucos estavam circundando a cidade e não lançaram lá de cima das muralhas algumas pedras, algumas flechas, como nós estamos acostumados a ver em filmes, em cercos de fortalezas, em filmes, ou em representações históricas? Isso é comum. Ou porque não abriram seus portões e pegaram estes homens em procissão, ou por trás, ou enquanto caminhavam? Por que aquele medo não se tornou zombaria? Em primeiro lugar, o próprio medo, como já vimos, não faz sentido uma cidade tão poderosa e reconhecida com medo destes homens. Depois, vendo esses homens fazer o que estavam fazendo, não aproveitaram esta ocasião. Ora, e o esclarecimento começa lá atrás, quando nós queremos entender por que os filhos de Jericó, por que os amorreus, por que os fenícios estavam com medo. O versículo 1 do capítulo 5 ilustra e explica o versículo 1 do capítulo 6. Dê uma olhada nele. O versículo 1 do capítulo 5 anuncia o seguinte, que os habitantes, os amorreus que habitam deste lado, né, do Jordão, que são estes em questão, bem como outros habitantes ao largo de Canaã, temeram muitíssimo, ou seja, desmaiou-se-lhes o coração, como diz o texto. Isso quer dizer que perderam o sentido, perderam o fôlego da vida, perderam o sentido da vida, perderam o alento, como anuncia o texto. E por que eles perderam o alento? O medo foi tão profundo que era desesperador. Perderam o sentido da vida, a visão de vida, o alento do coração. Isso é muito sério. E por que eles perderam? Fica ainda mais confuso. Porque os filhos de Israel atravessaram o rio. Homens atravessaram o rio e causaram tamanho pavor nos habitantes de Jericó. Como nós sabemos, é comum e entendido que tanto a prosperidade da cidade quanto a fortificação das batalhas vinha da bênção dos deuses que vinham das águas. Era uma prática comum de um general amorreu, né, dirigir-se às fontes das águas, às correntes de águas, e, munido da sua armadura, da sua espada e do seu cetro, da sua marca como rei, ele entrar nas correntes de águas, entrar no rio e ir até a metade do rio, ao centro do rio, ao berço dos deuses,
e voltar, todo equipado. Se ele fosse até a metade do rio e voltasse todo equipado, vivo, seguro, quer dizer que os deuses abençoaram a campanha e ele venceria a cidade com quem vai guerrear, o povo com quem vai guerrear. Então, e veja, isso não é uma coisa muito simples, seja numa uma margem mais curta ou mesmo na mais larga do Rio Jordão mesmo hoje, por exemplo, margens... existe margem de cerca de 30 metros, margens de 20 metros. Mesmo uma margem de 20 metros, o mínimo possível, um homem com armadura de ferro, bronze batido, polido, pesada, com espada em punho, com cetro em punho, seu estandarte em punho, adentrar ao rio em suas fortes correntes, ir até o meio, voltar do rio, ou seja, a profundidade do rio vai mais ou menos, né, próximo à margem, em margens curtas a 1 metro de profundidade e em margens mais longas, que existem largura de até 3 quilômetros, né, de até 6 metros, 5 metros e meio para 6 metros de profundidade, mesmo numa profundidade curta, é penosa a caminhada, a procissão até lá. No entanto, é narrado pelos documentos fenícios, amorreus, que essa transição no Jordão era longa e era penosa, né? E narram muitos generais sendo consumidos pelas águas, logo, correntes fortes, área mais larga e mais profunda, nadando com todo esse aparato e ir e voltar em segurança. O rei, o general, tomava sobre si todo o seu equipamento e ia e voltava do rio. E o que acontece quando os filhos de Israel estão caminhando no Jordão? A arca da aliança vai à frente. O próprio Deus, o próprio rei, como é de costume, amorreu, vai até onde? Até o meio do rio, até o berço dos deuses. E o que acontece quando a arca chega no meio do rio? O rio seca. Os deuses não apenas se calam, não apenas permitem a entrada destes homens, como são suplantados, são subjugados, as águas secam, e bem no meio do berço dos deuses, Deus manda Josué edificar o quê? Um altar ao Deus verdadeiro. Um altar ao nome do Senhor é edificado ali. Ele é o Senhor destas águas. Há muitos documentos, ou inclusive teorias de alguns pesquisadores, que dizem, não, mas era comum que o rio tivesse períodos de seca, que o rio abrisse, né, que desse esse espaço assoreado. Há algumas implicações históricas que não colaboram com essa percepção, ao menos não nessa época. A primeira delas, os amorreus consideram o rio uma barreira natural, ou seja, um muro natural. Se de tempo em tempo ela não ou seja, ela não é segura porque ela seca e o caminho se abre, por que não há destacamentos, soldados presentes na sua vigilância? Em segundo lugar, por que ter tanto medo pelo seu próprio registro? Quem anuncia este medo também é o registro dos paralelos de Racham, apesar de não anunciar os filhos de Israel como o povo que atravessara este rio, né? Nem mesmo os próprios amorreus dão nome a estes homens, apenas os chamam de demônios do deserto, né? De devoradores do deserto, como eles são anunciados. Né? E eles devoraram, engoliram, ou mesmo beberam os deuses, segundo a inscrição dos amorreus. Então, veja, olha o tamanho do impacto disso. Você constrói a sua vida como cristão, é entendido de quem é o Senhor Jesus, do que ele representa como sentido, como propósito, como causa da nossa vida, como quem nos dá a própria vida. E você descobre que o Senhor Jesus não existe, que o Senhor Jesus não é o doador da vida, que não é o único Deus, há um outro. Nós sabemos que pela Escritura e pelo caminho de nossa fé, isso é impossível. No entanto, este é o vero sentimento destes homens. Por isso a expressão perder o alento, perder a paz, perder o fôlego da vida, o sentido da vida, a vontade de viver. Todo o seu sistema de vida fora suplantado por nômades do deserto, realmente. E isso só piora
tudo que está sendo visto, porque estes nômades do deserto vão até os limites de Jericó, tendo suplantado os seus deuses, tendo suplantado a sua força de batalha, e começam esta procissão. E tal qual um general ou um rei amorreu tinha uma procissão pré-batalha, um ritual pré-batalha, ou seja, esse de ir até o meio do rio e receber dos deuses a bênção, logo a vitória na sua campanha, ele tinha um ritual pós-batalha. O que é esse ritual? Ele circundava a cidade conquistada. Bom, ele acabou de vencer a batalha, conquistou uma cidade. Então, ele fazia uma procissão. O rei ia à frente. À frente ia o rei, atrás do rei iam todos os seus nobres, todos os seus príncipes, todos os seus tenentes iam atrás dele. Atrás de todos os seus tenentes ia todo o seu séquito, todo o seu exército. E eles rodeavam a cidade de maneira completa. Qual que é o intuito? Para que o povo conquistado conhecesse quem é o seu novo rei, o seu verdadeiro rei, e o rei reconhecesse o que ele agora domina, o que agora lhe pertence. Essa é a volta da vitória. E ele fazia isso por 6 dias. Por 6 dias ele circundava todo o seu domínio para que todos o vissem e ele visse a todos. No último dia, no 7º dia, este rei entrava dentro da cidade e circundava agora 7 vezes a praça central, a conhecida Praça dos Decretos do Oriente Antigo. É muito comum que toda cidade, na sua praça, que fica próxima aos portões da cidade, geralmente, seja o lugar dos decretos, o lugar das reuniões, o lugar dos anciãos, como é comum, inclusive, no povo de Israel, né, ao longo da Escritura. E, nesta ocasião, entra o rei, circunda a Praça dos Decretos 7 vezes, sobe na praça e dá o seu primeiro decreto como novo monarca da região. Geralmente, o primeiro decreto segue a alcunha dos filmes, né? Morte aos nobres atuais. E ele coloca os seus próprios nobres nos cargos, na chefia da cidade, antes de retornar à sua cidade natal, né? Ampliando sua zona de influência, sua zona de domínio, conclamando tributos. Ou seja, é natural que o primeiro decreto de um rei, nessa conjuntura, seja de morte. E logo depois que o rei dá esse decreto, é comum no Oriente Antigo que todos gritem. Para quê? Para dizer, concordamos, para asseverar o cumprimento do decreto anunciado. E veja o que acontece em Jericó. De maneira prática, a volta da vitória é dada antes da batalha. Esses nômades do deserto subiram pelo rio, suplantaram nossos deuses e agora comemoram sua conquista, para que nós os reconheçamos e eles reconheçam o território dominado, pois a arca vai à frente, como o rei ia à frente. Após a arca vai o séquito do Senhor, do seu sacerdócio, os mediadores entre o povo e Deus. Depois, todo aquele que pega em armas, logo todo o exército, todo o séquito, segue em procissão, reconhecendo a cidade por 6 dias, como qualquer amorreu sabe que deve acontecer após uma vitória. Não apenas isso, no 7º dia, 7 vezes é dada essa volta. As trombetas são tocadas como o decreto iminente do Rei Deus, que está à frente do povo, do nosso Senhor Yahvé. As muralhas caem, o povo sobe girando a espada e todos são eliminados. É claro que não houve reação. Eles perderam o fôlego, perderam o sentido, a expressão da vida. As muralhas, aquilo que lhes era a última intenção de proteção, são destituídas. Os filhos de Israel sobem e todos são executados, exceto Raabe e seus familiares. Trata-se realmente de um texto muito significativo quando conhecemos os elementos, o contexto, a cultura, a percepção dos envolvidos na narrativa. E há uma riqueza muito grande nisso, porque a gente, além de dar rosto, de ilustrar aquilo que era apenas apontado no texto, percebemos o alcance e a abrangência da batalha que travava Deus e não os filhos de Israel. Por isso o anjo do Senhor diz, não, sou o príncipe do exército e acabo de chegar. Esta batalha é o cumprimento da promessa de Deus de que ele travaria as lutas, o povo possuiria as terras. Deus vencera a batalha que era dele, não que era dos filhos de Israel.
Os filhos de Israel não entendiam disso. Os filhos de Israel não conheciam as práticas dos reis amorreus, do povo fenício. Mas os filhos de Israel responderam com fidelidade, com obediência, como lhes fora demandado durante a peregrinação. E aquele povo e aquela geração não respondeu. Estes responderam e cumpriram de maneira inflexível e objetiva, mesmo sem entendimento, tudo o que os anunciou o Senhor. Porquanto nós também cumprimos a nossa alcunha de inquirir sobre o texto, de investigar, de estudar o livro, a fim de conhecer e prosseguir em conhecer o santo nome do nosso Salvador. Estas informações que não tinham, ao menos de início, os filhos de Israel, nós a temos, para entendermos ainda melhor como se aplica e em que nos implica a ação do Senhor na história, que não é alguém que intervém na história, sendo o próprio motor da história, o centro da história, que conduz todas as coisas, que edifica todas as coisas, que entroniza reis, que destroniza reis, sendo ele o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, quem toma a batalha e a própria história nas suas mãos. Por isso, uma narrativa bíblica é a história das ações de Deus, através das ações do homem na história, como temos visto. Por fim, irmãos, esta narrativa ganha novas cores, mas seu propósito e seu centro não estão nas cores novas que tanto a ilustram, mas sim na obediência inflexível, que mesmo desentendidos de todas as instâncias dos fatos, responderam com total entrega, abnegação, desprendimento, como nos cabe como cristãos. Trata-se de um livro muito rico, muito ilustrado, profundamente reconhecido e narrado ao longo também dos outros povos. Sabemos que as narrativas bíblicas acontecem no tempo e no espaço, deixam um impacto na história, deixam ecos, vozes na história, e nos é aconselhado, demandado que trilhemos também, né, esses caminhos. Rapidamente, já encerrando, né, a nossa aula de hoje, vou mostrar apenas algumas imagens aqui, falando sobre outros termos do livro de Josué, sobre como eram edificadas essas cidades. É comum entender no Oriente Antigo que cidades humanas eram chefiadas por gigantes. Algumas dessas cidades são narradas no texto de Josué. A cultura do Antigo Oriente Próximo, de maneira total, reflete esse entendimento, a presença dos gigantes, né, dessas expressões da cultura assíria, cassita, ou mesmo fenícia, né, que estou trazendo. Essa aqui é uma inscrição de uma cidade que seria a cidade aos pés do Monte Hebron, que também aparece na Escritura. Nós sabemos que a cidade de Hebron, que ficava no topo, né, da montanha, era uma cidade de gigantes, que era raro no Antigo Oriente, até nos documentos das demais civilizações. Uma cidade de gigantes. Era comum ter cidadãos comuns chefiados por um rei divino, por um rei gigante, por um rei tirano poderoso. Era comum que estas cidades tivessem alguns soldados, alguns tenentes gigantes poderosos em batalha, como é o caso de Golias, como é o caso do irmão de Golias, como é o caso daquele outro gigante que desafia Davi em sua velhice, e Joabe é quem o vai matar. Mas essa cidade, Hebron, tem Arba, um gigante fenomenal, chefiando um séquito de outros gigantes, a cidade que é destituída por Caleb, né, quando vai tomar posse da terra que lhe caíra por sorte, né, que lhe caíra por herança. Essa cidade também recebe ecos e documentos, né, documentado ao longo da história. Aqui também já chegando às regiões do Egito, a presença de gigantes também lá. Reis divinos, reis gigantes. Aqui também já subindo para as regiões do Laos e da Índia, da Tailândia. Aqui pegando também a região, a expressão local, né, nossa, aqui de maias, astecas, descendo também aos mapuches e aos mochicas, né, subindo a Cordilheira dos Andes. E estes gigantes não são apenas relatos bíblicos, mas são relatos históricos, aparecem na literatura e na narrativa do Antigo Oriente. Mas isso é completa mitologia ou é realidade?
Eu trouxe aqui algumas imagens que são, por exemplo, falsas. Não é isso é falso, é uma montagem. Esta também, gente, é muito surpreendente e, por isso, naturalmente, também entendida montagem. As coisas não são assim tão grandiosas, principalmente tão inteiras, né? Essas até agora montagens. Esta aqui, tida como o colosso, o ciclope da Turquia, né? O ciclope da Capadócia. Esse crânio é real, gente. Só que ele não é de um ser humano, ele não é de um humanoide, ele é um crânio de um elefante. Só isso. Não tem nada a ver. Esse espaço, essa protuberância no centro, é de onde sai a tromba do elefante, né? Os olhos são esses pequenos orifícios, como mostra a imagem da esquerda, né, nas laterais da caixa craniana. É um crânio real. E ele foi, inclusive, já montado em cima de um esqueleto humano forjado, né? Então, pipoca essas imagens na internet, mas essa é real, mas é um gigante. Esta escolossal, por exemplo, não é de um gigante, também é um mamute. No entanto, este daqui é real. Da Irlanda do Norte, está exposto no Museu em Belfast. Ele foi encontrado acidentalmente durante a construção de uma estrada de ferro, né? E esse é mais ou menos o tamanho dele, cerca de 2,85 metros, se não me engano. Aqui também algumas expressões da presença de gigantes. Esse aqui é uma expressão australiana da presença destes seres. Aqui também mais algumas imagens de achados reais, representações americanas, por exemplo, acompanham documentos portugueses e espanhóis, né, sobre as navegações e a entrada nas regiões do Brasil e do Uruguai. Esta é uma representação de quando uma caravata chegava, numa espécie de caravela, os índios estavam eliminando um gigante. Esse aqui é um gigante também encontrado em escavações no Peru, perdão, na Guatemala, e aqui à direita uma expressão desenhada de como ele teria sido em vida. Esse aqui também, um achado no Uruguai, né, no extremo sul da Patagônia. Esta cabeça é uma cabeça real, mas decorada. Então, você vê isso aí pela internet. A protuberância craniana é real, no entanto, os chifres e a pelagem, né, são decoração artística. Assim seriam estes crânios, mas também não se tratam de invasores do além, invasores alienígenas, como entenderam por muito tempo alguns pretensos pesquisadores, mas procedimentos ritualísticos, né, de culturas indo-africanas, né, ao sul largo do continente africano, entre outras imagens, como, por exemplo, este crânio. São crânios de bode, gente, aumentados em imagem, a fim de parecerem crânios de demônios, entre outras questões, né? Bom, eu termino a nossa aula com estes detalhes apenas para trazer mais informações de como nós podemos entender um pouco mais das construções históricas, inclusive do texto de Josué, à luz de outras informações arqueológicas, de outros documentos, né? Como são as narrativas dos gigantes. A gente pode ter uma aula só sobre isso, só para falar dos gigantes na Bíblia, dos gigantes na história, dos gigantes na ciência. Seria uma boa aula, inclusive. Então, desde já agradeço, né, a presença dos irmãos. Essa é a nossa penúltima aula. Semana que vem estudaremos o livro de Jonas. Leia o livro de Jonas. Em especial, vamos observar o primeiro e o terceiro capítulo. Leiam todo o livro, mas foquem nestes 2 capítulos. Tragam suas dúvidas. E vamos trabalhar estes fatos tão surpreendentes, tão fantásticos, e assim reconhecidos ao longo da história, à luz também da arqueologia, da geografia e do que a história pode assim nos dizer. Que o Senhor os abençoe. Então, termino assim a nossa aula de hoje.